Olá! No Desbravadores de hoje vamos falar de cultura com inovação, muita vanguarda. Sim, ele é um músico que assumiu este papel. Antes tentou fazer faculdade de administração, arquitetura, mas o negócio era mesmo a música. Vamos conhecer um pouco mais da história de Afonso Machado Greco? Você não conhece? É o Pirisca Greco. Afonso Pirisca. Eu quero saber, então, para a gente começar a conversa, por que Pirisca? O que é Pirisca? Diz a mãe que eu era um guri muito espiriquetado. Pispirica, né? Muito espoleta. Pirisquete me chamava. Então eu tenho, inclusive, uns amigos dos meus irmãos mais velhos que me chamam de Pirisquete até hoje. Pirisca já é uma corruptela, já é a abreviação aí da fase do colégio. E quando eu fui cantar no primeiro festival, eu tinha que dar um nome para o crachá. Ninguém me conhecia como Afonso, né? Eu coloquei Pirisca ali. Quando eu vi, passaram-se 25 anos. Deixa eu te interromper, mas de hoje alguém te conhece por Afonso? Só na família. Só na família, né? Mas enfim, cada vez mais, quanto mais tempo passa, né? Vai chegando o cabelo branco, eu vou me identificando mais com esse nome. Que é uma homenagem do meu pai ao padrinho Afonso, era um padrinho dele que faleceu às vésperas de eu nascer, lá em novembro de 71. Muito significativo, então, o nome Afonso, que é o nome, como a gente já mencionou antes, do Pirisca. Mas vamos voltar lá, então, para a infância, além do apelido. Certo. Como é que era este menino que tinha toda essa energia? Cara, foi um guri privilegiado, assim, porque eu sou caçula de 4 irmãos, né? Meus irmãos são lá a geração dos anos 60. Eu já nasci em 71, sou a rapa do tacho ali. Então eu já peguei até uma família mais estruturada, um pai mais nego velho, entendeu? Já tinha passado o trabalho com os outros 13, então eu era aquele guri temporão, amigo do pai, que viajei e tive muitos privilégios, peguei uns anos 70, anos 80, né? A casa arrumada já, influências boas da música na infância, Califórnia da canção surgindo também. E nós estamos falando dessa infância em Uruguaiana. Em Uruguaiana, Velho Oeste. Sim, e você ficou lá, já nasceu em Uruguaiana e ficou quanto tempo lá? Cara, fiquei até a época da faculdade ali, que veio a partir dos 20 anos ali, já era anos 90, assim, passei ali todos 70. Então curtiu 80. tudo aquilo que o interior, e nós como, né, Sim. vindos do interior, a gente sabe como é que é, de brincar na rua, Total. de jogar bola de pé descalço. Bicicleta, de fazer Só estou falando das brincadeiras que podem. Tá? Pois é, mas fiz muita coisa errada também. Matar passarinho é politicamente incorreto, sabe disso, né? Nós éramos muitos primos, né? Uma gurizada da mesma geração. Na época, as famílias tinham muitos filhos, né? Meus avós tiveram 10 filhos, né? Meu pai, 4, né? Os tios também, 3, 4. Então, nós éramos muitos primos da mesma geração. Então, a gente fez tudo, descobriu tudo junto, né? O certo e o errado. Pois é, essa relação com os irmãos. Cara, muita briga também? Não muito pela diferença de idade, né? Do meu irmão mais velho eu tenho 9 anos, né? Do segundo, 8 e do terceiro, 6. Então, hoje somos mais, né, amigos do que no tempo de pequenos, né? Eu era um guri, eles já eram adolescentes e assim foram adultos e eu um adolescente. Então, essa diferença etária, assim, não nos permitiu sermos muito parceiros no começo. Eu era mais parceiro dos meus primos mesmo, que eram da minha faixa etária ali, gurizada anos 70. Fazia um nivelamento ali. Exatamente. Até porque, não sei se é o caso do Pirisca, mas lá eu tenho uma diferença de 3 anos pro meu irmão, né? E ele se sentia o adulto, né? Então, em determinados programas, ele dizia, não vai junto não, tu é muito pequeno. Eu disse, como assim pequeno, cara? Nós somos quase a mesma. Não. Lá onde eu vou, não vai. Certo. Mas é aquela relação que a gente tinha na infância. O bom é que essa diferença de idade não inibiu a minha iniciação artística. Porque esses guris mais velhos que estudavam violão, eu já desde pequenininho ia absorvendo as aulas de violão, a gaitinha do avô já era uma coisa em casa. O que tinha de influência artística em casa? Os tios da família Machado, né? Que é da parte da minha mãe. Minha mãe vem do berço ali, Fagundes Machado, ali do Inhanduí, do Ibirocai, daquela família lá, e meu tio Julinho Machado e João Machado são os autores da música Guri, das roupas velhas do pai. Minha tia Cecilinha cantou a primeira Califórnia, lá, a música do tio Julinho, Reflexão, no ano que eu nasci, no fim de semana que eu nasci. Então já o meu carrossel de infância foi
um vinil da Califórnia, né? Cresci com esse apoio, com esse desejo dos tios. Pô, vai ser músico, tem vocação. Já arranho a gaitinha do avô, já toco um violão com 5 anos. Opa, esse guri é diferente. Esse guri é pirisquete. Bom, a questão da calhandra em si, é claro que isso foi amadurecendo depois, né? Califórnia. Mas em casa, tinha encontros onde rolava música? Muito, muito, muito. Receber as visitas com o sarau da família era praxe, né? Cada família, amigos dos pais que vinham nos visitar, vinha um, declamava uma poesia, o outro tocava um violão. Então, isso aí, as junções, os aniversários da família, todos eram lá no CTG Sinuelo do Pago. Então, era violão e gaita, e cantoria, carne assada. Então, isso aí sempre fez parte da família, né? A nossa rede social era muito orgânica, né? Muito do olho no olho, muito do tato, do abraço, né? Né? Então, eu sou grato a ter nascido nessa encarnação aí. E aí, o Piá, que tinha que estudar, estudava ou não? Pouco, cara. Pouco? Pouco. Sincero, ele pouco. Não, eu nunca fui um bom aluno, cara. Eu acho que eu tinha talvez uma habilidade natural para ser amigo dos professores, mas vocação para o estudo. Eu estava ligado em outra coisa, eu queria ser um bom atleta, queria andar bem de bicicleta, queria jogar bem um ping-pong, um pádel, um tênis. Então, sempre quis fazer bem outras coisas, né? Não as coisas comuns, né? Aquela coisa padrão, né? Vai lá, estuda, seja um bom aluno. Então, eu que estava de olho no vôleibol, no futebol ali. Fui atleta do colégio, do quartel, né? Inclusive, eu tenho 1000 gols aí na carreira, mas é que eu era goleiro, né? Sofreu muito, então. Então foi. Mas eu queria ser o camisa 1, não era por vocação, já era para ser diferente, para vestir uma outra cor de camisa, já para estar com a manga comprida, já para... Legal. Era um desejo de protagonismo mesmo, não era uma vocação para ser um bom goleiro. Tá, mas aí, de onde que o Pirisca tirou que um cara assim, que gostava tanto de música, que tinha essa relação familiar com a cultura e tal, poderia, por exemplo, ser um arquiteto? Porque o Pirisca tentou fazer faculdade, e não só de arquitetura, né? Exato. Qual foi a outra? Exato. Eu comecei uma administração de empresas na PUC Uruguaiana lá, que era o padrão, né? Nós éramos os 4 filhos que trabalhavam no negócio do pai ali, né? Que era o engenho de arroz, beneficiamento de arroz, vinha da lavoura, o transporte, empacotava e vendia para São Paulo. Então era um desejo do pai que os filhos continuassem tocando aquele negócio. Então a gente vai levando, né? Até a vocação da música não aguentar mais, um dia berrar, né? Sair com a garganta fora, dizer quero ser músico e vou ser músico, né, pai? A gente vai obedecendo aquele sistema da família e então fiz uma administração de empresas ali. Quanto tempo? Cara, eu fiz 1 ano, 2 semestres ali na PUC. E viu que não era? Vi que não era. E aí, vamos tentar uma arquitetura, então. Eu gostava dessa coisa da planta baixa, da construção, já empiricamente arriscava uns projetos da cocheira lá na fazenda, do carneador, do chiqueiro, da casinha dos peões. Então, sempre fui muito curioso, gostava de desenhar e gosto até hoje, assim, de desenhar. Então, quem sabe uma arquitetura. E aí foram 4 semestres, né? De arquitetura. Até que a música chamou, né? Mas é uma questão assim, tinha que decidir, ou era música, ou era arquitetura, ou você não quis mesmo arquitetura? Cara, eu acho que eu não queria mesmo arquitetura, queria tocar, queria me emancipar, né, com algo que eu já com que pudesse idade, fazer. mais ou menos? Eu acho que aí já estava com uns 22, 23 anos, né? Eu comecei tarde essa faculdade. Com essa idade, meus irmãos já estavam formados todos, né? 22, 23 anos, era o padrão, né? Terminar o colégio, entrar na faculdade e se formar. Eu vim atrasando, veio o quartel, vinha umas repetições ali no colégio também. Eu dei trabalho. Eu acho que também ter sido esse filho temporão, mimoso do pai, né, de rédea frouxa assim, me fez dar bastante trabalho em casa. Tá, mas quando chegou para a família e disse assim, olha, vocês perdem um arquiteto, mas ganham um músico. Cara, não sei se eu cheguei a propor essa coisa, vocês vão ganhar alguma coisa. Foi um rompimento, foi uma coisa dura, né? Para o pai ouvir que eu não queria ser o sucessor dele no negócio do arroz, né? Mas ele disse, olha, eu não vou te financiar, né? Vou respeitar a tua decisão. E disse, vai lá e seja o melhor. Né? E ficou
ficou na torcida. Depois a gente, com o tempo passando, os louros vindo, a gente foi comemorando junto isso. No fim da vida já, o pai que faleceu há 2 anos dizia, mas eu tinha que estar atento a isso quando tu era pequeno, quando tu tinha vocação de violão. A gente retardou muito essa tua iniciação na arte. Mas imagina o orgulho que ele sentiu depois, né? Quer dizer, o orgulho das duas partes, certo, né? O seu também, né? Certo, acredito que sim, mas ele reconhecia que insistiu muito tempo numa coisa que era um desejo dele, né? Não era meu. E isso tá cheio, né? Tá cheio de pai que quer influenciar, que às vezes até nem aceita bem, né? É delicado. Eu que hoje sou pai, o que eu posso fazer é deixar que as filhas escolham a sua profissão, né? Acho que para mim foi ensinamento. Eu acredito que a evolução da espécie vem no passar das gerações, né? Eu adoraria que trabalhassem para mim, que fossem minhas marqueteiras, produtoras, mas eu acho que poder escolher, né? Respeitar a escolha é uma forma de amar, mesmo que essa escolha não seja eu, né? Claro. Dos irmãos, algum seguiu carreira artística ou não tem ninguém relacionado? Na verdade, hoje o meu irmão Pércio, que é o mais novo dos 3 mais velhos, né? Ele está compondo, se revelou um compositor. E tem um grupo de samba chamado Santa Ceia do Samba. Nesse momento, inclusive, está no Rio de Janeiro. Que lá, coisa boa. Gravando lá um especial, um DVD, não sei se a gente chama assim, mas é um audiovisual com seu trabalho autoral. Mas ele despertou tardiamente. Hoje, né, com 60 anos, enfim, emancipado, estabelecido, ele se permite ser um compositor de samba paralelo ao seu trabalho profissional, que é como corredor de arroz. Vê que ele corre na veia, alguma coisa que de uma hora ou outra você tem que deixar aflorar. Todos os irmãos têm essa veia musical, todos tocavam bem. Meu irmão Mauro, que hoje mora na Suíça, ali o do meio, ele era um exímio gaiteiro de gaita ponto, chegou a acompanhar aí o Silvio Genro no grupo Macanudo aí pelos festivais, gravou o Som Brasil com o Lima Duarte, era amigo do Borghettino, dava pelos rodeios. Né, teve convite para gravar, mas não tinha em casa um pai dizendo, vai lá, né? Dando suporte. Sempre, né? Não, aqui, vamos terminar a agronomia aqui, a veterinária e tocar os negócios do pai. Foi assim com eles, né? O meu irmão mais velho, Tucano, é compositor, é meu parceiro também em melodias, e compõe muito bem, escreve muito bem também. Tem um livro editado já, Tucano Neto. Ah, que coisa boa quando tem essa simbiose, né? Que é a coisa do sangue em si, família, certo, mas afinidades também de atividades, né? Isso é importante. Reforça muito. Está no sangue, né? A gente tem essa coisa muito forte por parte do avô Júlio Machado, aí, que tocava gaita, né? E tem toda essa vertente aí da família Fagundes, aí, da família da mãe, que isso aí não tem como... Não tem como fugir. E o músico daí começou lá em Uruguaiana? Começou lá em Uruguaiana, começou na arquitetura, começou em São Leopoldo, que, né, nesses primeiros semestres... A arquitetura já cursou então em São Leopoldo? Já em São Leopoldo, na Unicinos, na época lá, e ali que conheci os barzinhos da noite, o karaokê do Manara, e comecei a arriscar a apresentação pública, assim, né? Ir pro palco. Pelo fato de conhecer pouca gente, eu procurei um palco para me manifestar. Em seguida ali já se montou uma banda, um trabalho já um pouco cover do Legião Urbana, um pouco autoral. Olha, eu tenho muita curiosidade de saber como era o Pirisca fazendo cover de Legião Urbana, porque músico é músico, né? Sim, o talento tá ali, mas é que você se acostuma a ver um músico em determinada linha e aí fica imaginando ele em outras tendências, como seria, né? Pois é, na verdade a nossa base é do barzinho, ela vem do cover, né? A minha dificuldade foi, em 99, quando veio o primeiro festival, saber como é que eu cantava, como é que era a minha voz, porque até então era cover do Legião, do Paralamas, do Barão Vermelho, fazia uns Gilberto Gil, uns Caetano, uns João Bosco, e na hora de eu cantar, botar minha voz, foi uma grande incógnita, né? E vivia de cachê? Vivia de cachê, e um pouco da ajuda da mãe, dos irmãos, né? Mas se dava um jeito, né? A gente não tem essa noção no ato, assim, de como vai levando a vida, né? Como diz o nosso programa, estava desbravando o mundo, né? Os desbravadores, eles são destemidos. Sim. Eles botam o peito e vão ver o que dá, né? Perfeito. Era essa a sensação? Era essa a sensação, de estar desbravando, mas era um sabor de ter um desfrute proporcional à minha capacidade de produção. Era coisa diferente de quando trabalhava com o pai, né? Quando trabalhava com o pai, tinha carro, tinha apartamento, tinha a roupa boa, o prolabore, né? E um desfrute desproporcional à minha capacidade de produção, né? Eu era
um dos filhos do homem lá. Então, não... Só que tinha uma coisa, né? Morava longe pra caramba, né? Pra voltar para o Uruguaiana devia ser uma vez por semestre ou não? Por aí. Às vezes voltava mais por causa dos namoros. Né? Bom. Mas nessa parte aí eu não sei se a gente vai poder entrar, viu, Pirisca? Porque estão me avisando no ponto aí que tem coisa que é melhor não falar. É verdade. Tá? Ainda mais na Master, né? Com seus 16 milhões de antenas espalhadas por todo o território nacional. Não, e pode ser que surja alguém que se sinta injustiçado aí nesse meio caminho, aí alguma alma, algum coração que ficou partido aí, então é melhor a gente... Bom, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, então, a gente vai fazer um intervalo, Boa. tá? E em seguida a gente vai falar sobre essa questão dos festivais em si, Boa. que é uma forma diferente de desbravar daquilo que a gente vinha falando agora, que é o cara que largou Uruguaiana e veio para a região metropolitana, mas agora... Festivais, naquela época, tinham um peso, ainda tem, mas naquela época era o cartão de apresentação de muita gente que estava começando. Né? Verdade. Então, a gente vai para o intervalo e já volta com Pirisca Greco e suas histórias. Desbravadores de volta com Pirisca Greco. Algo que eu estava com muita curiosidade de perguntar. Festivais. Tinha um lá no quintal, né? Porque o Pirisca é de Uruguaiana e tinha um baita festival, se não o principal da música do Rio Grande do Sul, né? A Califórnia. Sim. E tudo começou lá, Pirisca? Sem dúvida, Glauco. Tu sabes que o meu desejo, né, de guria, assim, de adolescente, do princípio da fase adulta ali, era... participar de uma Califórnia da canção, eu cresci vendo os tios envolvidos ali, grandes cantores, Passarinho, Leopoldo Racier, o Vitor Hugo, Ivo Fraga, Telmo, Luiz Carlos Borges, era tanta gente, né? E eu queria ser um daqueles, né? Então, durante todos os anos 90 eu fiquei mandando uma musiquinha para Califórnia para ver se eu conseguia passar ali, e não era fácil. Como é que tinha que fazer? Tinha que gravar um cassete? Como é que fazia isso? Tu tinha que gravar uma fita cassete, né? Compor uma música nova, ir lá pro estúdio, né? Fazer os arranjos, né? Algo inédito, botar numa fita cassete, um envelope lá, escrever na Califórnia. Eu bati nessa porta aí por uns bons 9 anos, até conseguir. 9 anos? Foi uma década tentando aí. Poxa! E até que consegui em 99 participar da minha primeira Califórnia da canção. E eu quero saber se você lembra da sensação. Cara, eu me lembro porque alguns amigos fizeram um foguetório a hora que eu subi no palco. A hora que anunciaram a minha música, teve um estouro de fogos, parecia ano novo. Foi essa Califórnia, de uma forma típica, foi no estádio do Ferro Carril, em Uruguaiana. Foi uma época que a Califórnia estava um pouco sem a agrícola pastoril, sem o ginásio, e se estabeleceu num campo de futebol. E ali eu estreiei. Foi uma baita Califórnia, teve show da Elba Ramalho, Sai Guarabira, Vitor Ramil, foi uma baita de uma Califórnia. E os amigos fizeram uma chuva de fogos na hora que eu subi no palco. Não conseguia começar a cantar, tivemos que esperar parar aqueles fogos lá. Meu amigo Fernando Saldanha, lá de Uruguaiana, querido Nandão. E a voz chegou a dar uma... Cara, a voz dessa... Porque quando sobe no palco, o artista, ele tem... É a vida dele que tá ali, né? Ele investe tudo. Essa Califórnia foi gravada ao vivo, inclusive. Então, está lá no disco, né? Da 29ª Califórnia, a canção Sumo de Mim. E dá pra ouvir que ali tem um jovem embargando a voz. Foi um momento de pura emoção, né? Tecnicamente, eu deixo muito a desejar, mas eu gosto de ouvir aquilo, porque ali se forjava um cantor, né? E eu nunca me enxerguei como um cantor. Eu era um cara... perisquete, gostava da guitarra, da bateria, de fazer som, de estar envolvido, mas não achava que ia ser um frontman, né? Ser aquele cantor, aquele índio velho ali do microfone da frente, né? E quando veio, me tocou a vez, eu digo, vamos ter que meter os peitos e a Califórnia e vamos para cima. Então dá um gosto bom, dá um sentimento bom escutar essa voz embargada do jovem lá em 99. É muita coisa, né? Porque nós estamos falando do principal festival, em casa, em Uruguaiana, berço do nativismo. Certamente a família também tinha muita curiosidade de saber o que ia resultar aquilo. Muita esperança, né? E estava lá no LP da Califórnia. Sim. E aí, depois disso? Depois disso, eu acabei enveredando para a música autoral, para o festival, para a competição. Eu já, na virada
do século ali, já me mudei para Santa Maria e já fui bater na porta dos estúdios. Ó, eu quero gravar, quero cantar, quero ser um cantor do nativismo e o meu trabalho cover foi... Tá, mas por que Santa Maria? Porque tinha, sei lá, Bob Som, tinha lá os estúdios, para quem é de Santa Maria, da região, sabe muito bem. Tinha lá o Bob Studio, tinha também o Sonari Studio lá e são fundamentais na minha projeção musical. Santa Maria por uma questão geográfica, né, por estar no centro do estado. E eu acho que é uma fase preparatória, assim, para o cara não sair de Uruguaiana e ir direto para a capital, passar por Santa Maria, tu tem aquela experiência ali da cidade universitária. É uma cidade que respira muito, respira é. muita cultura, né? Eu até estava comentando esses dias, eu sou daquela região lá e nunca mais eu consegui ver Santa Maria da mesma forma depois do que aconteceu da Boate Kiss, né? Mas eu fiz faculdade lá, minha família, tem gente que reside ainda lá. E era diferente, Santa Maria era diferente. Santa Maria, a partir de quinta-feira, tinha barzinho espalhado por um monte de lugar da cidade, tinha gente, os pirisca, que estavam tentando desbravar o mundo justamente em Santa Maria. Né? Perfeito, cara. É uma cidade acolhedora, essa coisa, tem muita gente de fora, então tu acaba criando um núcleo, né? Achando um seio familiar ali, se identificando com aqueles forasteiros também. Então, Santa Maria já tinha alguns amigos lá, o Túlio Urac, talvez o principal compositor da minha carreira, morava lá com a família, então era um porto seguro também. Sua mãe estava lá, seus irmãos. Então, várias facilidades. Ali, o Bob Studio, o Sonari Studio, na figura do Ricardo Freire, do Erlon Pericles, me lançaram para os festivais, né? Justamente ocupando duas linhas, eu diria, uma linha bem campeira. O Erlon era um cara que me fazia tapear o chapéu e cantar lá, de cima do Rio, Rio Grande Velho. Ele disse... Vamos puxar aquele índio velho lá de Uruguaiana para cantar. E com o Ricardo Freire, que era uma coisa mais sofisticada, os poemas do Jaime Vaz Brasil, ele produzia, o Ivo Fraga. Eu achava que podia ser um cantor também mais sofisticado, mais com aires de MPB. E fui ali me forjando um artista, um cantor aí, do começo desse milênio aí, por Santa Maria. Teve tertúlia? A tertúlia parou em 99, coincidentemente, né? Aí começa, na virada do século, uma outra gestão municipal e cria o Minuano Ano da Canção, que dura 7 ou 8 edições ali. Bom, nós estamos falando de um pirisca que sim preza muito a cultura gaúcha, mas é considerado um artista de vanguarda. Até pegando o gancho que você falou antes, né? Essa influência de barzinho lá da infância fez toda a diferença para isso? Total, cara. E a gente, como músicos da fronteira, tu enxerga ali essa forte força que vem da Argentina, vem de Corrientes, como uma liturgia, como algo intocável. Isso não me dá um pertencimento de ser um embaixador do chamamé no Brasil. Eu acho que essa raiz, esse folclore muito arraigado que existe na Argentina, ele tem razões para isso, tem a sua topografia, estar entre os rios Uruguai e Paraná ali, é uma coisa litorânea. E a gente, apesar de estar na margem de cá do Uruguai, tem todo um Brasil pela frente. Eu não vou dizer pelas costas, né? Porque a gente está de frente para o Brasil. Então eu digo, a minha música foi muito mais influenciada pela música brasileira do que pela música argentina. Então isso deu um sotaque, deu um vocabulário de MPB no meu som, né? Mas claro, é o mesmo rio, é o mesmo vento minuano, é a mesma pampa. Mas teve algum tipo de nariz torcido? Pô, o pirisca tá, né? O cara sai de Uruguaiana para fazer uma música mais rebuscada, assim, não teve isso? Teve, cara. Na época do Orkut. Na época do Orkut me bateu forte, assim. Tinha lá uma comunidade lá, eu odeio o Pirisca Greco, que era um fórum lá para a galera abrir a caixa de ferramentas. Não, isso não é gaúcho, isso não é nativista, não é assim que se veste, não é assim que toca, esse cabelo, essa guitarra. Então, era um portal para críticas, né? E que não tem como passar incólume a isso, né? Tu tá na rede, tu passa por ali, tu te fere, né? Assim como um elogio tem vai e desce, um puaço Claro. Né? Te atinge, né? Então, na verdade, frente a frente, nunca tive debate ou manifestações assim de desgosto. Mas na rede social, naquela época ali, percebi que foi difícil a largada, assim. Mas também percebi que é um movimento dos festivais, ali no começo do século, tinha apenas
30 anos de festivais. Um movimento novo, muitas páginas em branco ainda para serem preenchidas. Então, de pronto, já me vi. Eu digo, vou pegar essa caneta e vou ajudar a escrever essa história. Como meus tios escreveram lá em 70, 80, vou pegar aqui de 2000 para cá e vamos ser protagonista. O tribunal da internet, na verdade, a época do Orkut, foi o começo de tudo, né? Mas ele só continuou, né? As pessoas têm uma capacidade de julgar, assim, através do que elas acham que é verdade, sendo a verdade absoluta. Sim. E aí... bom, se vai ligar para tudo que bota na internet, a gente enlouquece, né? A gente vai amadurecendo, né? E vai criando casca, os filtros também. Mas hoje o Pirisca mantém uma certa vanguarda até na forma de vestir, coisa assim, ou não? Cara, eu acho que eu sou aquele mais mesmo, avançada. né? Na alma não envelheço, né, Glauco? Então eu sou aquele mesmo guri lá do Colégio União, entendeu? Que queria... Eu tô vendo aqui, olha, aqui, ó. É um calçado já um tanto Isso eu trouxe despojado, né? Eu trouxe de fora do país esse calçado aqui. É da Shopee. É importado. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas isso cria também uma identidade Pirisca Greco. Eu acho que sim, cara. E quanto mais passa o tempo, a gente vai encontrando no caminho as pessoas, aquelas que dizem, pô, cara, tu tava certo, tava apontando um caminho lá anos atrás. Então, acho que a aceitação, ela vem de uma forma mais leve, mais morosa, mas ela vem se solidificando, né? A compreensão, com o passar do tempo, ela vem... nos torna mais doces, né? Mais convictos também de que estamos no caminho. Mas o princípio da arte é justamente também provocar uma reflexão, não é explicar tudo, né, Glauco? Claro. A gente tem que estar sempre essa capacidade de transitar não é para todo mundo, é para poucos, né? E até eu estava pensando esses dias, por que Uruguaiana tem tantos artistas... gente que se projetou, né? E me vem agora um outro nome, Bebeto Alves, né? Que cantava a música gaúcha, sim, mas ele morou no Rio de Janeiro, ele fez música MPB, ele fez rock, então é um cara que transitou também em várias áreas, né? Sim. Por que será que o Uruguai... A água será que é diferente, hein? Eu atribuo a um fator de que os fuzileiros navais foram guarnecer a fronteira lá há 100 anos atrás. Do Rio de Janeiro, da Bahia, trouxeram o carnaval. Esses caras saíam para a rua para batucar, por uma necessidade espontânea. O carnaval fora de época, que é um sucesso hoje em Uruguaiana, não é por acaso. Esse carnaval tem o dobro da idade da Califórnia da canção. Então a gente, antes de ser ali o sapateador da invernada do CTG, a gente já desfilava na escolinha mirim, né? Então, junto com a gaita, com a milonga, a gente aprendeu o tamborim, aprendeu o tarol, o surto. Então, eu acho que toda essa fusão, essa mistura nos dá um ecletismo, nos dá uma liberdade de se manifestar artisticamente, essa mistura, né? É comum tu ver, a invernada é a comissão de frente, a invernada do CTG é a mesma comissão de frente da escola. Né? A nossa rainha, às vezes, foi a primeira prenda do CTG. Então, a gente se cria com essa liberdade poética, assim, né? Distante do, não pode isso, tu é um gaúcho, tu não pode botar um sapato de 2 cores e sair para desfilar. Mas claro que eu posso, eu sou de Uruguaiana. É isso aí. Então, eu atribuo muito a isso. A gente teve a oportunidade de conviver com o mestre Veludo lá, um senhor que veio da Bahia lá como fuzileiro naval, né? E, tocava nas Califórnias com a gente. O Bebeto Alves cantava muito fuzileiro naval, né? Tinha essa coisa, né? Naval, do fuzileiro. Isso se confundia com a milonga dele e criou uma identidade. E eu acho que o fato do Bebeto ter vindo antes também nos permite também fazer essa milonga com influência mundial, universal, né? Não, pega uma música do Mauro Moraes e transforma ela de acordo com os instrumentos. Mauro também uruguaiense, ritmo, né? Exatamente. Mas é essa água aí, além dessa explicação histórica que tem tudo a ver. Aliás, o carnaval de Uruguaiana é algo que todo mundo já ouviu falar ou já frequentou. Eu acho que o Pirisca frequentou todos quando podia, né? Cara, eu sempre fui fazia parte da nossa. Assim como a Califórnia existia em dezembro,
ali no verão, no começo de março, ali, fevereiro, março, tinha carnaval. Tinha esquenta, que nem a gente fazia lá no interior, lá em Santa no, Maria? Não? Começa o ano novo, já começam os ensaios. Isso. Então, é um clima diferente, né? Isso aí já nos levava pra rua, nos permitia andar na rua, ficar até tarde, estava no ensaio da Cova da Onça. Cova da Onça. Chegou meia-noite, chegou a 1h, mas estou lá no ensaio. Eu acho que esse pertencimento, essa coisa de comunidade aí nos fez crescer, né, com muitas possibilidades aí, né? Milongueando, mas também com a batucada por perto aí. Isso a olhos vistos, Uruguaianas propagou um tipo de cultura que eu tenho uma certa invejinha branca, tá? É inveja boa, tal, certo. Porque é muita coisa interessante que acontece em Uruguaiana e essa distância geográfica que a gente costuma dizer que é ruim, porque, é muito longe. Como é longe Uruguaiana? Mas, na verdade, criou um ambiente lá em que muitas coisas aconteceram de pessoas que vieram de fora. Sem dúvida, até por ser fronteira com a Argentina e com o Uruguai e a mesma distância que estamos de Porto Alegre, estamos de Buenos Aires e Montevidéu. Então, isso cria em Uruguaiana uma sensação de epicentro do universo. Pois então, Uruguaiana diz que é a capital do mundo, né? Depois vem Alegrete, que o pessoal de Alegrete senão vai ficar... E existe a rixa, não tem a rixa Alegrete-Uruguaiana? Graças a Deus, a nossa geração já está suavizando essa rixa aí. Eu tive a oportunidade de participar. Eu achei que ele ia dizer a nossa geração já venceu, então não tem mais rixa. Nós conseguimos transitar tranquilamente aí por toda a fronteira, por todo o estado aí, deixando um pouquinho de lado esse ranço aí que na verdade foi muito forte, né? Uma coisa... Não, tinha desde o futebol, as escolas, enfim, era a minha melhor que a tua e vamos para finalmente. Fez parte da nossa infância aí, mas eu acho que vem aí uma geração já mais pura, mais a fim de se abraçar. Oxigenou mais. Vamos fazer mais um intervalo? E em seguida a gente volta falando de Pirisca Greco de hoje, tá? O que ele está fazendo? E é muita coisa, inclusive aqui na Máspia. E o que é o resultado desta obra toda, desse tempo todo que a gente já comentou aqui, desta vivência de Pirisca Greco. Já voltamos. Desbravadores recebe hoje Pirisca Greco, um nome consagrado da nossa cultura, da nossa música, com um trânsito que já passou por MPB, carnaval e nos dias de hoje. O resultado disso tudo, aos 54 anos, quem é hoje o Pirisca Greco? Cara, eu sou aquele mesmo guri curioso, a fim de melhorar. Eu tenho, apesar de fazer algumas coisas e ter tido êxito nessas coisas, como compor, cantar, ganhar festival, eu quero fazer outras coisas. Eu estou estrelando uma ópera agora que trata da vida do Jaime Caetano Brown, né? Estreou no fim do ano passado, aí, da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, chama Em Busca das Paisagens Perdidas, né? Que tem composição aí do maestro Wagner Moura. Eu sou o Jaime Caetano Brown nesse projeto. Então isso me obriga responsabilidade, a entrar num outro universo do erudito, da partitura, da coreografia, de me relacionar com orquestra, com cantores eruditos. Então isso aí me faz sempre estar recomeçando, né? Sou um cara que tenho lido muito, assim, tenho procurado absorver muitas coisas. Fui convidado para fazer um papel de Honório Lemes, numa série Os Caudilhos. Comecei a estudar a vida do Honório e e me despertou curiosidade para a nossa história do Rio Grande do Sul, para as nossas guerras. Então, vorazmente, eu tenho ido atrás de informações e leituras sobre a nossa história. Então, eu sou uma soma dos meus acertos e dos erros, né? Sou uma soma disso, né? Procurando evoluir constantemente, me aprimorar, ampliar o meu repertório de habilidades, ser um músico melhor, tocar melhor a bateria, que eu sou apaixonado, né? Estar pronto para atuar num filme, para cantar numa ópera e sobreviver nesse mundo maluco, né? Esse mundo dessa informação a toda hora, do celular,
Pois né? você já está... Da notificação. Você já está, né, mergulhado também na questão digital, né? Muito, muito, muito. Desde o princípio, assim, sempre procurei ter o site, ter as músicas na plataforma, estar disponível, né? Na pandemia fiz 100 lives de casa lá, produzi a Piri Live, eu acho que foi o que me trouxe para a Masper também, né? Ter tido essa curiosidade de ter o meu canalzinho de TV em casa, né? Acabou desaguando aqui na criação do Mosaico e do Cadê Pirisca, que se mantém até hoje, aí, graças a Deus, a parceria do seu Milton e toda a equipe da Masper. Então, cara, eu continuo aquele pirisquete, curioso, um pouco mais limitado da parte física, né, pela idade, mas sempre disposto a novas aventuras, novos desafios. Eu tenho em mim que eu não devo repetir o ano, né, nunca me acomodar. Quero sempre estar em busca de um novo desafio artístico, de fazer novas composições, fazer um disco novo, apesar de a gente não ter hoje o CD, né, fisicamente. Estamos nas plataformas, trabalhando um disco novo, quem sabe vamos voltar aí pro long play. Eu sou ainda um apreciador do vinil, do disco, né, do velho bolachão. Quem sabe a gente não vai retomar para esse processo aí para se fazer entender, se fazer ouvir pelo mundo. E sobra tempo para a família com toda essa loucura e essa vontade de aprender? Cara, eu sou muito família, cara. Eu acho que tem os momentos de correria. E quantos filhos são? Eu tenho 2 meninas, né? E pelo fato de estar há 30 anos com a minha esposa, ela já me conheceu assim, esse pirisquete, né? Esse inquieto e querendo estar em todos os lugares. Então, cada vez mais eu quero voltar para casa, sabe? Me sinto bem na minha casa, tem um ambiente agradável lá e evolutivo também, rodeado desses vinis, desses livros, desses instrumentos, né? Então, a gente procura criar uma bolha de gentileza, de amor, de respeito, ser uma rede de apoio também, eu acho muito importante, né? Todos termos, né, na nossa família, nos nossos amigos, uma rede de apoio, porque a gente não consegue estar pleno o tempo inteiro ou realizado, né? Esse período mesmo é um período de pouco palco, de poucas viagens, né? O janeiro, fevereiro para o músico gaúcho, né? Essa coisa vai esquentar no segundo semestre, ainda mais um ano eleitoral, né? Que onde voltam as feiras, voltam os festivais, né? Para o poder público, enfim, mostrar serviço. Então eu procuro nesse período estar lendo, absorvendo coisas boas, né? Para poder, a hora que vier o momento fértil, eu ter conteúdo, ter um vocabulário bom, ter ideias boas inspirações na história do Rio Grande para poder desaguar artisticamente onde for requisitado. Né? E essa questão de encenar, porque é uma coisa que exige uma certa especialização. Sim, né? sim. Como é que funciona esse processo? Isso, o bom de poder... É uma coisa que tem muito a se crescer, a se evoluir, né? Então, tu passa a enxergar diferente, assistir diferente o filme, né? Não é só aquela história, tu começa a prestar atenção na trilha sonora, né? O que o músico usou, às vezes tu tem que assistir o filme 2, 3 vezes, assim, para poder observar bem a música, o papel dos atores, né? O quanto eles se transformam, enfim, o quanto se doa aos personagens. Tem um ator que não desmancha nunca a beleza, ele está sempre sedutor para ser qualquer papel, né? Mas tem um ator que consegue lá, né? A atriz que consegue ser linda e ficar feia no papel. Isso é uma coisa magnífica. Então, eu acho que essa contemplação, essa admiração, o desejo de aprender mais, me abre ainda mais um universo de poder evoluir e ter certeza de que posso evoluir. Né? Então é procurar estar sempre rodeado de gente capaz, de gente competente, de gente que quer agregar também, compartilhar seu conhecimento para ensinar a gente. Então eu acho que cada desafio requer uma preparação específica e enfim, é sempre bom ter saúde para ir além. Né? Sabe que o quadro Cadê Pirisca, para mim, ele traduz muito da resiliência do Pirisca, porque é uma linguagem digital, né? É uma coisa moderna, em cima de experiências, logicamente, que o Pirisca tem de tanto tempo de estrada, onde ele mostra um talento muito peculiar e é um baita de um produto. É mais ou menos um resumo daquilo que eu vejo o Pirisca hoje. Não sei se eu estou... Que bom. Né? Que é um cara que não ficou lá parado na Califórnia, lá na década de 90. Não, certo. Ele evoluiu e hoje sabe-se lá onde vai
parar esse Pirisca, ou não vai parar, né? Tomara que não pare, né, Glauco? Mas o quadro vem se formatando também com o andar da carruagem aí, né? A gente, durante um ano e meio, primeiro ano e meio, ele foi ao vivo, diariamente aqui, né? De segunda a sexta na Masper. Hoje ele vem semanalmente também gravado, mas sempre requer um aprendizado maior, né? Eu que produzo, filmo, faço roteiro, edito, né? E apresento. Não, o envolvimento Então, é total. É total. E agora eu tenho sido esse protagonista do quadro, que ele, em outras épocas, procurava sempre um personagem, né, para entrevistar, e agora é eu comigo. Então eu tenho que dosar bem, contar não só as vitórias, né, mas contar as perdidas também, como diz o gaúcho, né? Não, e mostra o Pirisca humano, entendeu? É isso, é a vida do artista sem filtros. Que inclusive no erro tu leva para ter um acerto logo ali, tu leva com bagagem, né? Exatamente. Isso, não há dúvidas, né? Então isso vai humanizando a gente também, mostrar aí os perrengues da estrada, aí vai nos humanizando e mostrando que a gente não é um super-herói, assim, resiliente, claro. Né? E dá tempo de ir de vez em quando em Uruguaiana ou não? Dá tempo, gosto de ir, vou sempre que posso. Minha mãezinha tá lá com 87 anos, dona Iná, assistindo a Masper TV, com certeza. Manda um beijo para ela aí de saudade. E dá tempo, sim. Lá o Natal, lá é Ano Novo. Agora vem o Carnaval de Uruguaiana. Vamos estar lá para abraçar a nossa comunidade, se Deus quiser. E tenho muita saudade, me identifico muito com o Uruguaiana. Pegar a 290, assim, é quase que um superpoder, assim, né? Poder voltar para casa, se banhar no Uruguai. Porque tem muita coisa que o artista ele leva de saudosismo. Sim. Principalmente o chamado atavismo, né? Sim, aquele cara sim. da fronteira lá, ele nunca vai esquecer, não que o da campanha não vá ter, da Zona Sul, entendeu? Mas aquele da fronteira nunca vai esquecer aquele legado, né? Verdade. Ele leva para música, ele leva para onde ele for, né? Se for um escritor, ele vai levar para literatura, Exato. enfim, que é uma coisa bem peculiar daquela região. Se você tivesse que puxar em toda essa trajetória, dizer, puxa, eu fiz aquilo lá, mas não deveria ter feito. Tem algo ou não? Olha, baseado numa resposta que eu te dei aqui, que eu sou a soma dos meus erros e acertos, eu acho que eu estou tranquilo com essa soma de hoje aqui, então acho que não... E o que você imagina que seria o Pirisca mais à frente ainda? Cara, eu espero ser um cara disposto, um agregador, alto astral, por onde andar, poder ser um bom colega, fazer uma jam session aí com a gurizada, poder me relacionar com a juventude, com uma coisa que eu sempre procuro manter viva também, ter amigos da gurizada aí para poder, enfim, não só ser reverenciado, né, ser chamado de mestre, mas para poder aprender coisas novas e transitar no meio da gurizada. Quero ser um vovô, gente boa. Não é avô ainda? Ainda não. Ah, bom. E compreensivo, e quem sabe uma inspiração para os netos aí, quem sabe que algum venha a ser músico aí, vai ser a alegria do vô. Eu quero ver até a página 2, quando o neto pegar os vinis do Pirisca. Aí eu não sei se ele vai ter tanta paciência assim, tá? Mas enfim, claro que um avô é uma dádiva. Eu não sou, mas eu imagino. Também todo não, mundo, mas imagino. Todo mundo fala muito bem. E em relação a esse ano especificamente, você falou muito bem, né? Que espera que seja um baita 2026. Né? Tenho certeza que vai ser, cara. Né? A gente tô fazendo 2 álbuns novos aí, um que justamente celebra essa minha trajetória nos festivais, aí são 25, 26 anos já nos festivais. Isso redunda em shows também? Quero justamente fazer esse disco, são 10 vencedoras de festivais, que eu ainda não gravei em 8 discos, então isso aí vai me reconectar com essa cidade, com essa comunidade, com esse festival. Eu espero que isso aí resulte em shows, e estou fazendo um álbum também com a Comparsa Elétrica, que é a banda que me acompanha há 15 anos, não que podia tem mais esquecer, Comparsa Elétrica é como se fosse falar de um braço, de um membro, né? É verdade. Poxa. A minha razão social é a Comparsa Elétrica, é o sonho da minha vida, é a banda que eu toco guitarra e canto. Fala aí os integrantes com pra meu gente. primo Duca Duarte. Não? Duca Duarte, meu primo aí, parceiro também da família Machado. É meu baixista, o Teixo Cabral na flauta, e na bateria temos Rafa Bisonho, no acordeon, Guilherme
Paulinho Goulart, esses dois últimos Que é isso? Isso é uma companheiros seleção, não é que um eu time, mencionei, cara. estão em turnê com Humberto Gessinger, nesses 20 anos do acústico do Humberto, né? Que deve se encerrar lá por agosto desse ano, mas... Enfim, é uma banda que há 15 anos trabalha junto, já gravamos 5 álbuns juntos, vamos fazer mais um. E é uma banda que me dá um espírito livre, né? Nos deixa revisitar outros rincões, outros gêneros musicais sem ranço, né? O trabalho mais recente da comparsa chama Ilexlândia e tem participação do Humberto Gessinger, do Tonho Croco, do Serginho Moá, do Sensacional. Daniel Drexler, do Mauro Moraes, do Vitor Hugo, do Marenco, do Teddy Correia. Então, Coisa linda. todos os nossos ídolos, né? Do Esteban Tavares, que era baixista da Fresno, que é um companheiraço nosso de música. Então, quero um disco novo da comparsa, quero um disco novo dos festivais e quero fazer essa ópera do Jaime Caetano Brown nas ruínas de São Miguel, se Deus quiser. Ah, imagina que espetáculo. São 400 anos das missões esse ano, né? É história dentro Então, da história. É história dentro da história. Tudo isso para dizer o seguinte, nada é proibido, né? Nada é proibido, acho que nada é proibido. Olha o que você falou agora de produção artística, de artistas que transitam, aquilo que eu estava falando antes, nada é proibido, né? Verdade, eu acho que o Rio Grande do Sul é um celeiro de gente séria e criativa, né? Eu acho que nos cabe aplaudir e também trazer uma geração que aplauda, que aceite, porque eu acho que a gente vem de um ranço, né, cara? Quando a Elis saiu daqui, né, ela foi, pô, cadê a nossa gauchinha agora? Vai chiar, vai cantar isso, né? Cleito e o Edir foi morar no Rio, pô, os caras daqui, de Pelotas, nos deixaram. Né? O Gaúcho da Fronteira com o Ravaneirão Sambado, isso aí não é gaúcho. Né? A Team Music quis dar um salto nacional, isso não é gaúcho. Aí o Michel Teló tirou a bombacha e seguiu Team Music, seguiu The Guide e é um estouro. Tá lá o Cristiano Ronaldo dançando, comemorando o gol. Exato. Então, acho que a gente tem que ter, né? Se enxergar mais e aplaudir, porque é difícil. A música igual hoje, quando vai fazer um show, eu já peço, digo, não anuncia nada, nenhum prêmio que a gente ganhou, porque senão começa. Ele venceu 3 Califórnia, 8 prêmios Sorães, os caras já... Como se fosse um selo Mas ali. com esse sapatinho... Mas é só isso aí, sabe? Então, cara, me deixa pedir licença, cantar pro povo, as coisas do meu coração, do meu Rio Grande. Coisa linda. Tomara que chorem. Mas certamente. Pirisca, Tchê, que prazer, muito cara. obrigado. Eu que Que baita agradeço. papo, que baita Feliz, história. feliz. E aqui esse é o nosso objetivo, mostrar grandes histórias e a sua certamente é uma. Que bom, eu fico feliz porque estar nesse estúdio aqui hoje para mim também tem um sabor nostálgico, né? Há uns 2 anos e 2 meses atrás, eu não vou dizer que era mato, esse tudo era concreto, né? Tava começando. Então poder ver esse estúdio aqui concretizado, né, gerando conteúdo é uma grande honra e poder bater um papo como convidado hoje é um sabor redobrado. Para mim foi uma honra receber. E assim terminamos a edição de hoje do Desbravadores, sempre uma grande história para você aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Tchau.